Hoje, faremos uma jornada por um continente fascinante e muitas vezes mal compreendido: a África. Sabe, quando pensamos na África, o que geralmente vem à mente? Talvez, se a gente se basear muito no que vê nas notícias, podem surgir imagens de conflitos, de crises humanitárias, de fome. E não que essas realidades não existam. Elas existem e são sérias. Mas será que essa é a história completa? Pensemos, por exemplo, numa cidade como a Cidade do Cabo, lá na África do Sul. Uma metrópole moderna, vibrante, um centro financeiro e industrial importante, com aquela beleza natural incrível da montanha encontrando o mar. Essa imagem também é África. O ponto é que focar apenas nas narrativas de crise pode acabar reforçando visões muito limitadas, até estereotipadas, de um lugar que é imensamente vasto e diverso. E isso nos leva a querer entender mais a fundo, né? Tentar compreender as raízes dos desafios que existem, como a pobreza que afeta, sim, uma parte considerável da população, mas buscando ir além das explicações mais superficiais. Como podemos realmente compreender a África em sua complexidade? É essa busca que vai guiar nosso episódio de hoje. Vamos estabelecer algumas bases. Olharemos para as características mais fundamentais do continente e seu tamanho, sua população, e dar uma primeira olhada no cenário socioeconômico e nas estruturas econômicas que encontramos por lá. Depois, mergulharemos na história, especialmente no período colonial, para entender como ele moldou o continente. Veremos o processo de independência, as divisões regionais e focaremos em algumas áreas específicas, como a África Setentrional, o Sahel e a África do Sul, com seus desafios particulares, como o apartheid. Por fim, abordaremos questões contemporâneas importantes como a epidemia de AIDS, as novas dinâmicas econômicas e os esforços de integração no continente. Então, vamos começar pela escala. E, gente, a África é gigante. Estamos falando de uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Só para a gente ter uma noção de comparação, isso é quase 4 vezes o tamanho do Brasil. É um território imenso. E nesse espaço todo, vive hoje uma população de cerca de 1,4 bilhão de pessoas. Isso é uma fatia considerável da população mundial, algo em torno de 17%. Essa população toda está distribuída por 54 países reconhecidos internacionalmente, além de outros territórios com status variados. Mas essa distribuição, como era de se esperar num lugar tão grande, não é nada uniforme. Se a gente imaginasse um mapa de densidade populacional, veríamos que áreas como os grandes desertos, pensem no Saara ou no Kalahari, ou as regiões de floresta equatorial muito densa, como a vasta floresta do Congo, são naturalmente menos povoadas. Agora, vamos mudar um pouco o foco para as características socioeconômicas. Um ponto que frequentemente aparece em análises sobre o continente é a questão da pobreza e da miséria, que são realidades difíceis em muitas nações africanas. Inclusive, estatísticas costumam mostrar que uma proporção significativa dos países considerados os mais pobres do mundo estão localizados na África. Isso ajuda a gente a entender o que um mapa do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, geralmente revela. Se olharmos para dados mais recentes, como os de 2022, notaríamos uma predominância de países nas categorias de IDH baixo ou médio. O mapa ficaria com muitas áreas pintadas nessas cores que representam níveis de desenvolvimento humano ainda com muitos desafios. Claro, existem exceções importantes. Países como o Egito, no norte, e a África do Sul, no extremo sul, geralmente apresentam um IDH mais elevado em comparação com muitos de seus vizinhos. Mas, de forma geral, o panorama do continente ainda reflete o que muitos chamam de um contexto de subdesenvolvimento. E, economicamente, o que sustenta muitos desses países? Bom, a mineração tem um peso enorme em várias economias africanas. Em alguns casos, chega a ser responsável por uma parcela gigantesca das receitas de exportação, algo como 90%. É muita coisa vinda do subsolo. Já no campo, na agricultura, geralmente observamos uma divisão. Existem as pequenas lavouras, voltadas para a subsistência para alimentar as famílias e as comunidades locais.
Mas também existem grandes áreas dedicadas à monocultura, plantações extensas de um único produto voltadas para o mercado externo, para esta exportação. Produtos como café, cana-de-açúcar, cacau, algodão, são exemplos comuns nesse modelo. E por outro lado, muitos países africanos ainda dependem bastante da importação de certos produtos essenciais. Petróleo, para citar aqueles que não são grandes produtores, e produtos industrializados em geral, são itens que frequentemente precisam ser comprados de fora. A atividade econômica na África Setentrional, por exemplo, mostra uma variedade que inclui cultivos mediterrâneos, exploração de petróleo e gás, e alguns polos industriais. Enquanto na África subsaariana, a extração de minérios diversos e petróleo coexiste com a agricultura e desafios políticos em várias regiões. Essa relação com o mundo exterior, especialmente com a Europa, é muito antiga, mas o domínio europeu mais intenso começou a se configurar a partir do século XV, com a expansão marítima de potências como Portugal, Alemanha, França e Inglaterra. Esse período marcou o início do capitalismo comercial e trouxe para a África uma dominação territorial focada na exploração de seus recursos naturais e de sua mão de obra. Isso, inevitavelmente, criou ou acentuou muitos dos problemas que vemos hoje. Um exemplo disso, já no século XV, foi o esforço português em Angola, buscando prata, mas encontrando principalmente carvão e depois focando na rota rica em ouro entre Angola e Moçambique, despertando o interesse inglês que já estava na África do Sul. Hoje, sabemos que essa região Angola-Moçambique é riquíssima em diversos minérios valiosos. A ocupação europeia se consolidou com portos ao longo da costa e, a partir de meados do século XIX, avançou para o interior do continente, numa colonização que, em alguns lugares, durou até a década de 1970. Esse longo processo de colonização teve consequências devastadoras. Ele desestruturou os povos africanos, atingiu suas economias locais e, talvez um dos pontos mais críticos, criou fronteiras artificiais. Essas fronteiras, desenhadas pelos europeus sem levar em conta as divisões étnicas e culturais pré-existentes, agruparam povos rivais e separaram povos amigos, sendo uma das principais causas de muitas guerras civis e instabilidades que vieram depois. E não podemos falar desse período sem mencionar o tráfico negreiro. Inicialmente praticado pelos árabes, que usavam rotas pelo Saara e entrepostos como Zanzibar, foi com os europeus, a partir do século XVI, que o comércio de africanos escravizados ganhou uma dimensão brutal, principalmente para abastecer as colônias nas Américas. Estima-se que quase 40 milhões de africanos foram transportados à força. Eram principalmente jovens e homens, capturados muitas vezes em ataques e sequestros que se intensificaram enormemente para atender à demanda europeia. Além do sofrimento incalculável, isso retirou mão de obra vital do continente e aprofundou rivalidades entre diferentes grupos étnicos, pois alguns líderes locais se envolveram nesse comércio, enriquecendo e aumentando o poder às custas de outros grupos. Essas feridas e ressentimentos, em muitos casos, persistem até hoje, dificultando a coesão nacional em países com fronteiras artificiais. No século XIX, a Revolução Industrial na Europa aumentou a necessidade por matérias-primas baratas e mercados consumidores. Isso intensificou a corrida por colônias. Para organizar essa disputa e evitar conflitos entre si, as potências europeias se reuniram na famosa Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885. Ali, definiram regras para a ocupação e o comércio na África, basicamente dividindo o continente entre elas. Grã-Bretanha e França saíram como as grandes potências coloniais, dominando vastos territórios. Os mapas da África de 1914 mostram claramente essa divisão. Os franceses concentrados na parte ocidental e equatorial, além do Magreb. Os britânicos com uma faixa quase contínua do Egito à África do Sul. E a Alemanha, Portugal, Espanha, Bélgica e Itália, com territórios menores ou mais dispersos. É interessante notar que apenas 2 países conseguiram manter sua independência naquela época. A Etiópia, uma antiga monarquia que resistiu à ocupação italiana, exceto por um breve período. E a Libéria, fundada em 1822 por ex-escravizados americanos numa iniciativa de retorno à África. Definida a partilha, iniciou-se uma corrida imperialista
onde as fronteiras eram traçadas em gabinetes europeus, ignorando completamente as populações locais. A estratégia de dividir para dominar foi frequentemente usada. Colocar grupos rivais no mesmo território administrativo ou dar poder a uma minoria para ajudar a controlar a maioria facilitava o domínio europeu, mas semeava conflitos futuros. Além disso, foram implantadas as economias agroexportadoras, as plantations, forçando a população a abandonar a agricultura de subsistência para trabalhar, muitas vezes em condições precárias e com baixos salários, na produção de bens para exportação. Em muitos casos, o interesse externo nas riquezas locais levou ao apoio a ditaduras que mantivessem a ordem e permitissem a exploração econômica. Com o tempo, especialmente após as guerras mundiais, onde muitos africanos lutaram ao lado das potências coloniais, os movimentos nacionalistas ganharam força. O processo de independência se acelerou principalmente nas décadas de 1950 e 1960, como mostra o mapa das datas de independência. No entanto, a saída dos europeus não significou paz imediata. As fronteiras artificiais e as rivalidades étnicas, muitas vezes exacerbadas pelo domínio colonial, explodiram em conflitos. Um exemplo trágico foi o que ocorreu em Ruanda e Burundi. Território inicialmente alemão, depois belga, viu a rivalidade entre a maioria Hutu e a minoria Tutsi, que antes detinha poder, ser manipulada e escalar. Após a independência e a separação dos dois países, controlados pelos Hutus, essa tensão culminou em genocídios terríveis, principalmente entre 1993 e 2005, com milhões de mortos e refugiados, muitos buscando abrigo na República Democrática do Congo. Só mais tarde a violência diminuiu, permitindo alguma estabilização. Essas guerras de independência e conflitos civis destruíram infraestrutura e prejudicaram o desenvolvimento econômico dos novos países. Mesmo onde a transição foi mais pacífica, a herança colonial de uma economia extrativista e a falta de investimento dificultaram a consolidação de políticas de desenvolvimento eficazes. A Guerra Fria também jogou seu papel, com EUA e URSS apoiando lados diferentes em conflitos internos africanos, prolongando guerras em lugares como Angola e Moçambique, que só se tornaram independentes de Portugal nos anos 1970. A corrupção, governos autoritários e perseguições a grupos adversários também foram, e ainda são, obstáculos significativos, somando-se à herança colonial. Para entender melhor a África, é útil pensar em suas divisões. Geograficamente, podemos dividir o continente em 5 macro-regiões: Norte, Oeste, Central, Leste e Sul, cada uma com suas particularidades. Mas talvez uma divisão ainda mais fundamental seja a cultural, religiosa e étnica, que separa a África Setentrional da África Subsaariana. A África Setentrional, também chamada de Norte da África ou África Mediterrânea, é marcada pela cultura árabe e pela religião islâmica. Essa região, que inclui o Egito e os países do Magrebe, Marrocos, Argélia, Tunísia, além de Líbia, Mauritânia e Saara Ocidental, tem uma certa uniformidade religiosa e menos diversidade étnica, em parte devido à presença do deserto do Saara, que limita grandes populações. Já a África subsaariana apresenta uma imensa diversidade religiosa, com islamismo, cristianismo e religiões animistas locais, e uma enorme variedade étnica. Essa diversidade contribui para a complexidade dos conflitos na região. Vamos olhar um pouco mais de perto para a África Setentrional. A dominação árabe, séculos atrás, 7 e 8, espalhou o Islã e a cultura árabe. Mais tarde, o Império Otomano teve influência e, com seu enfraquecimento no século XIX, os europeus tomaram o controle. França na Argélia, Tunísia, Marrocos, Itália na Líbia e o Reino Unido no Egito. Como os europeus já tinham mais contato com esses povos, a colonização ali, embora com repressão a revoltas, não desestruturou as sociedades tão profundamente como ao sul do Saara. Os povos do norte já tinham estruturas capazes de produzir o que interessava aos europeus: alimentos, matérias-primas, petróleo. Após a Segunda Guerra, os movimentos nacionalistas ganharam força, levando a importantes lutas pela independência, como a Guerra da Argélia contra a França e a Crise de Suez no Egito. Os países resultantes, com forte caráter nacionalista,
buscaram um desenvolvimento que permitiu a alguns, como Egito, Argélia e Líbia, alcançar um status de países semi-periféricos, com alguma industrialização e controle sobre seus recursos, especialmente o petróleo. Entre o norte da África e a África subsaariana fica uma região de transição crucial, o Sahel. Essa extensa faixa de terra semiárida, que vai do Atlântico ao Mar Vermelho, apesar de inóspita, foi historicamente percorrida por comerciantes árabes em busca de ouro, marfim e escravizados no sul. Foram eles que ajudaram a disseminar o islamismo para além do Saara. O Sahel, com sua precipitação anual baixa e variável, entre 100 e 700 milímetros CE, é marcado por um clima difícil. Na sua porção norte, predominam pastores nômades que movem seus rebanhos. Mais ao sul, onde chove um pouco mais, a agricultura é a principal atividade. Existem também grupos como os tuaregs, tradicionalmente nômades que transitam pela região. Países como Mali, Mauritânia, Senegal, Sudão, Níger, Chade e Burkina Faso fazem parte dessa região complexa. Recentemente, os problemas no Sahel têm se intensificado. As fronteiras artificiais criaram países com povos de pouca identificação mútua. As mudanças climáticas e práticas agressivas de uso do solo têm acelerado a desertificação, tornando terras inférteis e agravando a fome. Além disso, a região se tornou um cinturão em crise, com crescimento de grupos extremistas e terroristas internacionais, além do crime organizado envolvido em tráfico de armas, drogas e pessoas. O Mali é um exemplo particularmente delicado, com um norte majoritariamente árabe e um sul de maioria negra, animista e cristã, tornando-se foco dessas atividades ilícitas. Agora, voltando o olhar para a África subsaariana de forma mais ampla. As crises recorrentes aqui têm raízes históricas e políticas profundas, que impactaram severamente as economias e a população. A pobreza é extrema. Estima-se que cerca de metade dos habitantes viva com menos de $1 por dia. A instabilidade política, fruto de rivalidades étnicas e disputas por recursos dentro das fronteiras artificiais, impede investimentos em infraestrutura básica, estradas, portos, energia e até mesmo a taxação adequada das atividades econômicas para financiar políticas públicas. Some-se a isso as catástrofes naturais, como secas e inundações, que agravam ainda mais a situação, intensificando crises de fome, doenças e gerando grandes levas de refugiados. Um mapa de desnutrição na África geralmente mostra a gravidade da situação, especialmente na região subsaariana. Até mesmo o acesso à internet, um fator hoje ligado ao desenvolvimento, ainda é muito restrito, embora tenha crescido. Mapas comparando 2010 e 2020 mostram progresso, mas a penetração ainda é baixa comparada a outras regiões do mundo. Dentro da África subsaariana, um país se destaca por sua história e particularidades: a República da África do Sul. Com cerca de 12% do PIB africano, exerce uma liderança regional. Sua economia é fortemente baseada na mineração, possuindo as maiores reservas mundiais de ouro e manganês, além de diamantes, platina e minerais estratégicos como urânio. A história da colonização ali começou com os holandeses, em 1652, fundando a cidade do Cabo. Esses colonos, conhecidos como boeres, eram focados na agricultura e pecuária. Mais tarde, no fim do século XVIII, os ingleses tomaram a cidade do Cabo, iniciando a colônia britânica. Os conflitos entre os boeres, que se deslocaram para o interior fundando Orange e Transvaal, e passaram a se chamar africâneres. E os ingleses, anti-escravistas e interessados nos diamantes recém-descobertos, culminaram nas guerras dos boeres. Derrotados em 1902, os africâneres viram seus territórios serem incorporados, e em 1910, nasceu a União Sul-Africana, uma colônia inglesa unificada. A partir daí, começaram as medidas que levariam ao infame regime do apartheid, a política de segregação racial que vigorou oficialmente de 1948 até o início dos anos 1990. Já em 1911, o Color Bar Act proibia negros de ocuparem empregos qualificados. Em 1913, o Natives Land Act dividiu as terras, deixando apenas 8% para a população negra, que representava 75% do total.
Essas terras designadas ficaram conhecidas como Bantustões. A circulação dos negros também era limitada pelo Pass System. Com a chegada ao poder do Partido Nacionalista, representante dos africâneres, em 1948, o apartheid foi institucionalizado. Casamentos interraciais foram proibidos, a segregação em moradia, transporte e educação foi intensificada. A resistência da população negra foi duramente reprimida, com milhares de prisões e execuções. Líderes como Nelson Mandela foram presos por décadas. Mandela ficou de 1962 a 1990. Nos anos 1970, o governo tentou criar países independentes a partir de alguns bantustões, para retirar a nacionalidade sul-africana dos negros. Mas esses países não foram reconhecidos internacionalmente e foram reintegrados após o fim do regime. A pressão internacional, com boicotes econômicos iniciados nos anos 60 e intensificados pela ONU nos anos 70, somada à resistência interna, incluindo não só negros, mas também mestiços coloreds e indianos, e ao fim da Guerra Fria, isolou o regime, que entrou em crise nos anos 90. Em 1994, ocorreram as primeiras eleições multirraciais, e Nelson Mandela foi eleito presidente. É crucial entender que, durante o apartheid, a África do Sul teve um desenvolvimento econômico expressivo, mas baseado na superexploração da mão de obra negra barata e beneficiando quase exclusivamente a minoria branca. Isso criou uma desigualdade social e econômica brutal, baseada na cor da pele, cujas marcas são profundas até hoje. Mesmo com a igualdade perante a lei, a população negra ainda enfrenta enormes desvantagens em emprego, educação e qualidade de vida, muitas vezes morando em townships, como Soweto, que surgiram como áreas segregadas e ainda carecem de infraestrutura adequada. Além disso, o relativo sucesso econômico atraiu imigrantes de países vizinhos, como o Zimbábue, gerando tensões e xenofobia por parte da população negra local que os vê como concorrentes. A questão da terra também é um grande desafio. A minoria branca ainda detém a maior parte das terras agrícolas produtivas, e o governo busca formas de redistribuição para promover justiça social sem prejudicar a produção. Uma tarefa complexa. A composição étnica atual reflete essa história, com cerca de 80% de negros, quase 9% de mestiços, quase 8% de brancos e uma pequena porcentagem de asiáticos e outros. Outro desafio gigantesco que afeta a África subsaariana e a África do Sul de forma particularmente severa é a epidemia de HIV/AIDS. A região abriga cerca de 70% da população mundial vivendo com HIV. A maioria dos afetados são crianças e jovens. O impacto é devastador, retrocedendo indicadores de saúde e expectativa de vida a níveis de décadas atrás. Muitas crianças perdem os pais para a doença, aumentando o número de órfãos e agravando a situação social. A epidemia se alastra devido à precariedade dos sistemas de saúde pública e dos programas de prevenção. Faltam médicos, materiais, infraestrutura, campanhas educativas eficazes e até mesmo escolas. Crenças populares também podem dificultar tratamentos baseados na ciência. No entanto, houve progressos recentes. Gráficos mostram um aumento significativo no número de pessoas recebendo terapia antirretroviral, tanto na África Oriental e Sul, quanto na África Ocidental e Central, embora a cobertura ainda precise melhorar muito. Países como Namíbia e Ruanda, que antes tinham cobertura mínima, passaram a oferecer tratamento a cerca de 80% das pessoas com HIV, mostrando que avanços são possíveis. Olhando para o futuro e as perspectivas do continente, o fim da Guerra Fria no final do século XX trouxe um período complicado, com a retirada de financiamento das superpotências a certos governos e grupos rebeldes, levando a novos conflitos e instabilidades. Mas no início do século XXI, o aumento global nos preços de commodities, produtos agrícolas, minérios, petróleo, beneficiou a economia de muitos países africanos exportadores desses recursos, como Angola, Nigéria, Chad. Associado a isso, o crescimento econômico da Ásia, liderado pela China, trouxe um novo dinamismo. A China passou a investir pesadamente na África, tanto na produção quanto em infraestrutura, transporte, energia, mineração, tornando-se um parceiro comercial fundamental.
Gráficos de comércio de 2018 a 2020 mostram a China como o principal destino das exportações e origem das importações para muitos países africanos, rivalizando e até superando parceiros tradicionais como a União Europeia e os Estados Unidos. Esse aumento de investimento, como mostra um gráfico de crescimento anual na cadeia de suprimentos global em 2022, tem sido significativo para a África. Empresas africanas começaram a competir com as ocidentais, diminuindo um pouco a influência externa tradicional. Países exportadores de petróleo, como Nigéria e Angola, também fortaleceram laços com a China para financiar reconstrução após conflitos. Os Estados Unidos, por sua vez, mantêm interesses estratégicos, buscando garantir acesso a petróleo e minerais importantes como manganês, cobalto e cromo, através de ações diplomáticas e comerciais. Diante desse cenário global e da dependência dos preços internacionais de seus produtos, muitos países africanos têm buscado fortalecer a cooperação entre si, formando blocos econômicos e políticos. A antiga Organização da Unidade Africana, OUA, criada em 1963 para lutar contra o colonialismo e promover a cooperação, teve sucesso na promoção da descolonização, mas enfrentou dificuldades em resolver conflitos internos e promover o desenvolvimento. Em 2002, ela foi substituída pela União Africana, UA, um bloco regional com estruturas mais robustas, incluindo um Conselho de Paz e Segurança com poder de intervenção militar. O objetivo da UA é impulsionar o desenvolvimento econômico e social através de maior integração e cooperação. Esse fortalecimento é visto como crucial para melhorar a posição de negociação dos países africanos no comércio internacional. Um exemplo da dificuldade enfrentada é o caso do algodão de alta qualidade produzido no oeste africano. Seu preço no mercado mundial é mantido artificialmente baixo devido aos subsídios que EUA e UE dão aos seus próprios produtores. Sem esses subsídios, os produtores africanos teriam mais chances e o preço seria mais justo. A integração regional, através de blocos como a CEDEAO, Oeste, COMESA, Oriental e Austral, SADC, Austral, e a CAO, Oriental, e iniciativas como a Zona Tripartite de Livre Comércio, TFTA, busca justamente criar um mercado interno mais forte e aumentar o poder de barganha do continente como um todo. Assim, a África hoje se apresenta como um continente de contrastes imensos. Herdeiro de uma história colonial complexa e muitas vezes dolorosa, enfrentando desafios socioeconômicos e de saúde pública gigantescos, mas ao mesmo tempo possuidor de vastos recursos naturais, uma população jovem e crescente, e buscando caminhos próprios através da integração regional e de novas parcerias globais, especialmente com essa da Ásia. É um continente em constante transformação, cuja compreensão exige que olhemos para além dos estereótipos, reconhecendo tanto suas dificuldades quanto seu enorme potencial. E com essa visão mais ampla, encerramos nossa análise de hoje. Espero que essa jornada pelo conteúdo sobre a África tenha sido informativa e tenha despertado ainda mais a sua curiosidade sobre esse continente incrível. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua escuta. Até a próxima!